Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula. Hoje nós vamos começar com ciência. Hoje vamos ter aula de ciências, tá certo? Todas essas aulas desta semana são aulas da quarta unidade, a última unidade deste ano, se Deus quiser, tá certo? Então nós estamos chegando na nossa reta final. Então nós vamos começar, né, orando e vamos falar um pouquinho sobre o corpo, né? O nosso corpo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que tu nos concede. Eu te agradeço, Senhor, por nosso corpo que tu formaste, Senhor, e nosso corpo é um corpo perfeito, Senhor. Tudo que nós temos no corpo, Senhor, tem uma função que tu criaste, Senhor, para que nosso corpo pudesse desenvolver. Obrigado, Senhor, por minha vida, obrigado pela vida da minha família. Obrigada, Senhor, pela vida de todas as crianças do nosso Brasil, Senhor. Que tu abençoe a todas as crianças, que tu, ó Deus, as proteja, que tu acampes, ó Deus, os teus anjos ao redor das crianças, protegendo e livrando do mal. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos chegando na reta final, em meio a tantas dificuldades, mas sabemos que até aqui tu nos tem ajudado. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos orienta nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós iremos falar um pouquinho do corpo, né? Nós sabemos que o nosso corpo é uma máquina, né? O nosso corpo é uma máquina. Vocês já imaginaram? Uma máquina, né, ela tem uma função. O nosso corpo também tem uma função, né? Todos os órgãos do nosso corpo, Deus nos formou, não foi por acaso, né? Então, o nosso corpo, ele é uma máquina e tem que ser bem cuidado, tá certo? O seu corpo, você tem que ter muito cuidado com ele, certo? Então, você tem que cuidar desse corpo, porque quando você está doente, a sua máquina fica doente. É como se a máquina quebrasse, não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso corpo e cuidá-lo também com muito carinho. Então, diz aqui, né? O ser humano é um animal racional, não é a primeira coisa, porque nós pensamos, né? Nós somos diferentes dos outros animais, porque os outros animais, eles são seres vivos, mas eles são seres irracionais, e nós somos seres racionais, porque pensamos, porque agimos. Pensa, fala, inventa coisas, pois é um ser dotado de inteligência, não é? Todos nós somos inteligentes. Então, você nunca pode dizer que você é burro, que você não sabe, tá certo? Porque Deus jamais criaria uma pessoa, não é, sem ter uma inteligência. Agora, precisamos desenvolver a nossa inteligência, não é? Para podermos fazermos as coisas. Então, não pode dizer. Até o animal burro, ele é um animal inteligente. Então, você não pode subestimar sua capacidade. Então ele diz aqui, pois é um ser dotado de inteligência. Todas essas ações são possíveis de serem realizadas graças ao correto funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele tem que estar funcionando bem. Porque se uma peça não está funcionando bem, todo o resto do nosso corpo também adoece. O corpo humano é formado por vários órgãos, né? E cada um deles tem uma função específica. Apesar de dividirmos as partes que compõem o corpo para melhor estudá-los, elas trabalham em conjunto. Observe. Então, o nosso corpo ele é dividido, né, em três partes, que é a cabeça, o tronco e os membros, que temos os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas. Mas cada um órgão que tem na nossa cabeça, ele tem uma função. Os órgãos que tem no nosso tronco têm uma função. E os nossos membros, tanto os superiores como os inferiores, também têm a função. E se eles não estiverem funcionando bem, vai dificultar essa máquina de funcionar. Então, o que é que tem na cabeça? A cabeça, ela pensa, controla e coordena as ações. Então, é na cabeça onde tem um órgão que faz com que a gente possa pensar, a gente possa passar uma mensagem para os nossos braços para eu levantar, pode passar uma mensagem para nossas pernas
para eu movimentar minhas pernas, para eu andar. Então, tudo vem do órgão que tem na nossa cabeça, que é chamado de cérebro, tá certo? Então, vou para o parque depois da aula. Então, esse órgão chamado cérebro, ele passa uma mensagem para o nosso corpo. Aí depois tem o tronco. Então, o tronco possui órgãos que realizam processos vitais para o nosso corpo funcionar bem. Processa nossa comida, o ar que respiramos. Então, nós temos no nosso tronco, nós temos nossos pulmões, não é? Que é um órgão responsável para a nossa respiração. Nós temos o nosso intestino, né? Onde faz com que o alimento que nós ingerimos funcione, né? Que vai tirar os alimentos, as vitaminas, as proteínas que nós precisamos para o nosso corpo. E o que não presta, ele é jogado para fora, né? Em forma de fezes. Então, é nesse órgão chamado o intestino. Nós temos dois, o intestino grosso e o intestino delgado. Por isso que nós temos que o quê? Mastigar bem os alimentos. Porque a partir do momento que eu mastigo bem os alimentos, eu vou tirar dos alimentos as proteínas que o alimento tem, as vitaminas. Se eu não mastigo bem, como é que meu intestino vai processar isso? Vai dificultar, não é? Se você observar, quando você não mastiga bem o feijão, quando você não engole, né? A gente tem muito esse costume de engolir o alimento, né? Mas nós temos que mastigar. E essa mastigação é a partir da boca, né? Na boca que se processa o primeiro processo, que é o processo de mastigação, certo? E depois vem os membros, né? Como eu falei, os membros superiores e os membros inferiores. Permitem a realização de movimentos, manipulação de objetos, correr, pular, pegar o lápis para escrever. Então, tudo é o quê? Quando você corre, quando você anda, é com seus membros inferiores. Quando você vai pegar um objeto, quando você vai escrever, você usa os seus membros superiores, que são os seus braços. Costuma-se dividir o corpo humano em 3 partes maiores para facilitar o estudo, né? Que é cabeça, tronco e membros, como eu já expliquei. O que é que tem na cabeça? A cabeça se liga ao restante do corpo através do pescoço. Então, isso aqui nosso é a cabeça. Isso aqui, ó, é o pescoço, né? Então, a cabeça, ela tá ligada ao pescoço para ligar o nosso tronco. E ela é formada de crânio e da face. Crânio, gente, é essa parte aqui, tá? É o crânio. E a face é o nosso rosto, onde tem os nossos olhos, o nariz e a boca, certo? Na face encontramos os seguintes órgãos dos sentidos: olhos, nariz, boca e orelha. Isso aqui é orelha, não é o ouvido. O ouvido é o que está dentro da orelha, tá certo? Então, por meio dele recebemos informações que nos ajudam a perceber o mundo ao redor, né? Através dos olhos é que a gente pode ver as coisas, através do nariz é que a gente pode sentir o cheiro das coisas, não é? É através da boca onde vai se processar o paladar, a mastigação. E a orelha é onde eu vou ouvir, através do meu ouvido. Não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não devemos mexer no nosso ouvido, porque se a gente mexe, então ele pode atingir alguma coisa e dificultar a nossa audição. Na face encontramos, assim, aí tem aqui, né? As informações obtidas através dos sentidos são processadas no cérebro, como eu disse a vocês, né? Então a gente tem um cérebro, é ele que comanda todo o nosso corpo, que é o responsável por determinar como o corpo deve agir. Então é o cérebro, gente, é um órgão muito importante na nossa cabeça, tá certo? Então o cérebro é aquele, é como tem aqui, ó. E onde fica o cérebro? Por ser um órgão tão importante, responsável por todas as nossas ações, voluntária e involuntária,
Tia, o que é função, ações voluntárias ou involuntárias? Voluntária é aquela que eu faço, né? Eu abro e fecho a mão, se eu quiser. É uma ação voluntária. E uma ação involuntária é aquela que eu não faço, ela acontece involuntariamente, certo? Como piscar do olho. Eu não vou ficar piscando, né? Então eu pisco o olho involuntariamente. Então, o cérebro fica guardado em uma caixa resistente, formada por um conjunto de ossos unido ao crânio. Então, gente, é por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado. Não sei se você já viu dizer, fulano teve morte cerebral. O que é morte cerebral? O cérebro parou. Então, se o cérebro parou, não tem mais vida, né? Então, a pessoa fica, também tem vida porque o coração está batendo, mas a pessoa fica sem movimentação nenhuma, tá certo? Porque o cérebro parou, mas o coração ainda está batendo, mas a pessoa não tem, certo? Mais nenhuma resistência. Tá vivo ali só porque o coração ainda está batendo. Então, gente, a página no 61 também está dizendo, né? O tronco é formado pelo tórax e abdômen. Tórax é essa parte de cima aqui, ó, onde fica os nossos pulmões e o coração, né? O coração, vocês sabem, também é uma máquina, ele fica pulsando o sangue para o nosso corpo. E o pulmão é o lugar onde a gente vai respirar, né? Você vê que depois eu vou falar nisso. Então, dentro do tórax estão o coração e os pulmões. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Então, por isso que você pega no seu coração, você vai ver ele pulsando assim, pum, pum. Não sei se você já ouviu, quando a gente vai para o médico, né? Vai ao médico, então o médico bota um aparelhozinho e ele fica escutando o batimento cardíaco do nosso coração. Se você correr, você vai ver que o seu coração, ele vai bater mais forte. Então, isso quer dizer que ele vai, a batida dele está mais forte, o sangue está pulsando mais forte. Então, os pulmões são os órgãos respiratórios. Então, nós temos os nossos pulmões também, né? Que ele é responsável pela nossa respiração. No abdômen, que a gente chama de barriga, né? Essa parte aqui da nossa barriga, estão o estômago, o fígado, o intestino, os rins, a bexiga. Isso são todos os órgãos, gente, que tá aqui, ó, nessa parte aqui, que são importantes para a nossa vida, certo? E outros órgãos que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Além de trabalhar na digestão dos alimentos, retirando e absorvendo as substâncias úteis ao nosso organismo, eles também eliminam as substâncias indesejadas por meio da fezes e da urina. Então é isso que eu digo, gente. Por isso que nós temos que, na nossa boca, se processa o primeiro processo alimentar, que é a mastigação. Então, quando você mastiga bem os alimentos, você está triturando. E sabia que os nossos dentes, cada um tem uma função. Esses dentes da frente, gente, não são dentes para partir o alimento. Esses dentes da parte de trás, que são os molares, eles são responsáveis pela mastigação, onde ele vai triturar o alimento. Uma coisa que a gente faz errado, muitas vezes a gente parte o alimento de lado. E não é para partir aqui, ó. Porque esses dentes da frente são os dentes justamente para partir os alimentos. Os molares e os caninos são justamente para triturar os alimentos. Assim como a gente pega o alimento e bota em um triturador, né, para ele ficar bem molezinho, bem coisadinho, o nosso alimento também precisa haver esse processo. Por quê? Porque havendo isso aí, vai haver um melhor desenvolvimento do alimento e vai ajudar e vai ser mais aproveitada a substância dos alimentos, as vitaminas. Nós possuímos 2 pares de membros, como eu já falei, né? Os superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, antebraços e as mãos, né? Braços, né? O antebraço e as mãos, tá certo? E as pernas inferiores são compostas pelas coxas, pelas pernas e pelos pés. Então, braço, antebraço e mão, tá certo? Então, gente, isso aí são uma parte do nosso corpo. E são muito importantes. Cada parte, cada órgão do nosso corpo, ele tem uma função. E se ele bem trabalhado, vai ajudar no nosso desenvolvimento, né?
principalmente no crescimento de vocês. E são eles muito importantes. Então, gente, nós vamos ver também aí, o corpo precisa de respirar, não é? O corpo precisa de respirar. Então, na página 63 vai falar sobre isso aí. Então, algumas ações que o nosso corpo realiza são exercidas por nosso controle, chamadas ações involuntárias, sem o nosso controle. A respiração é um exemplo desse tipo de ação, né? Então, a gente respira involuntariamente, a gente tem que respirar. Se a gente não, se você botar a mão no nariz e ficar, você fica o quê? Sufocado, não é? Porque você quer respirar e não consegue. Então, aqui tem o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Ao dormir, o ar entra em nosso corpo e sai dele em um fluxo constante através do nariz e da boca. Esse momento, né, que nós estamos usando máscara, tem momento que a gente fica sufocado. Por quê? Porque o certo é a gente puxar o ar para dentro e soltar. Puxar pelo nariz e soltar pela boca. Por quê? Pelo nariz. Se você perceber, no seu nariz tem uns peluzinhos. Esses peluzinhos que tem no seu nariz é justamente vai filtrar as impurezas do ar. Por isso que às vezes no nosso nariz tem umas melequinhas, né? Que são a poeira que tem no nosso meio ambiente. E esses peluzinhos, ele vai limpar o ar para poder entrar. Então, quando você puxa o ar para dentro de você, você está puxando o oxigênio. Quando você joga esse ar, você está jogando o gás carbônico, que não é bom para nós. Então, nós temos essa dificuldade, né? No uso dessa máscara, está acontecendo o quê? A gente está botando o ar para fora e para dentro, não é? E vamos pedir a Deus que quando a gente acabar com esse uso dessas máscaras, não termos algumas doenças respiratórias, não é? Então, gente, vocês vão ver também essa Covid, o que está atacando muito os nossos pulmões, não é? Então, por isso que a pessoa às vezes precisa ir para um respirador, que justamente é para ajudar na respiração. Então, como ele diz aqui, e sai dele em fluxo constante através do nariz ou da boca. Nós, seres humanos, precisamos respirar para obter o gás oxigênio do ar. Ao respirar, fazemos dois movimentos, a inspiração e a expiração. Você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, certo? Durante a expiração, o ar rico em oxigênio entra em nosso corpo pelo nariz, enquanto na expiração acontece a saída do ar dos pulmões, eliminando do nosso corpo o excesso de gás carbônico. Então, você puxa o ar, né, como está mostrando aqui, você puxa o ar para dentro de você, né, segura no diafragma, que é isso aqui, ó, nós temos, e solta o ar. E com o uso dessa máscara, a gente está tendo algumas dificuldades, né? Tem momentos que a gente fica sufocado, não aguenta, porque o certo é você sair exalando o ar. Então, quanto mais puro o ar for, vai ser melhor para a nossa respiração, para os nossos pulmões, não é? Então, essa doença, né? Essa Covid, uma das coisas que ela ataca muito é a respiração, a falta de oxigênio, a falta de ar, né? Então, a pessoa fica sufocada, então termina tendo algumas dificuldades maiores. Então, os movimentos respiratórios só são possíveis graças ao trabalho do diafragma, que é isso, ó, segura o ar, né, na nossa barriga. Aí aqui é assim, um músculo localizado logo abaixo dos pulmões, aqui assim, ó, gente, que separa o tórax do abdômen. Então, ele fica mais ou menos aqui, certo? Então, devemos inspirar o ar pelo nariz sempre que é possível. Então, só se você, quando a gente está com alguma dificuldade na respiração, que a gente puxa o ar pela boca. Mas devemos puxar o ar pelo nariz, como eu falei para vocês na questão da limpeza do ar. E jogar, porque quando você puxa o ar pelo nariz, você está puxando o oxigênio. Quando você joga, você está jogando o gás carbônico. Aí aqui dizendo, possível o ar inspirado dessa forma, passa pelas fossas nasais, certo? Que aqui, ó, a gente tem aqui, certo?
que possui pequenos pelos que filtram o ar e retém as impurezas. O que é reter? Segurar. Quando você puxa o ar, tá vendo? No nosso nariz tem aquele pelozinho, como eu falei. O ar é emudecido pelas fossas nasais, aquecendo-se até atingir a temperatura do corpo, antes de chegar aos pulmões, órgão onde acontece a troca de gases. Entendeu? Então, é pelo nariz que você deve puxar o ar para dentro de você. Não é pela boca. Puxar o ar pela boca, não. Você deve... É tanto que quando você puxa o seu nariz, né, faz esse movimento, ele fica meio murchinho. O coração. Então aí vem o coração, né, que é um órgão também muito importante no nosso corpo. Apesar que todos os órgãos são importantes, não é? O coração é um órgão muscular. Porque ele é justamente ele faz um movimento involuntário. Ele faz assim, feito é uma bomba. Assim, ó. Tá vendo? Ele abre e fecha, abre e fecha. O coração é um órgão muscular encontrado no tórax, entre os pulmões. É protegido pela costela. Possui o tamanho aproximado da nossa mão, fechada, assim, ó. E funciona como uma bomba distribuidora de sangue. Nosso coração nunca descansa. Começou a bater antes de nascermos e irá bater sem parar enquanto estivermos vivos. Ao se contrair e relaxar continuamente, o coração faz com que o sangue seja empurrado pelos vasos sanguíneos que vão levá-los para todo o corpo. A quantidade de batimento do coração varia de acordo com a necessidade. Normalmente ele bate de 60 a 70 vezes por minuto. Então vocês veem, né? Quando dormimos, sua atividade diminui. Quando tomamos um susto, corremos ou realizamos qualquer outro esforço físico, ele acelera os batimentos. Então, quando você tem um susto, quando você corre, então o batimento cardíaco, ele pega aqui no meu coração, você vê que ele está pulsando mais forte, né? Quando nós dormimos, ele bate mais pausadamente, não é? Então o coração, gente, se ele parar, né, a gente morre, né? Porque o coração, ele vai bombear o sangue para todos nós. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque o coração, ele é ligado por várias veias. E se uma veia dessa ficar entupida, não é, com o alimento que a gente come gorduroso, então o nosso pulmão, o nosso coração vai ter dificuldade de pulsar o sangue para as veias, porque justamente são nossas veias. Se você olhar o corpo de vocês, são todos cheios de veia. Então, é onde passa o sangue que é jogado pelo coração. Então, gente, é por isso que você vê que nós, como eu disse, né? Nós somos uma máquina, né? Então, essa máquina ela tem que estar funcionando perfeitamente. E vocês, como criança, vocês têm que cuidar, né? Ter muito cuidado com a alimentação, não é? Procurar não estar comendo muita coisa gordurosa, né? Muita coisa com óleo, com massa, porque isso vai dificultar, talvez não agora, mas no futuro, né? Então vocês precisam ter algum cuidado na alimentação para poder ter um coração bom, né? E tem pessoas que já nascem com o coração com alguma dificuldade, porque o coração, ele é cheio. Você pode olhar aqui nessa figura, né? Nós temos 2 ventrículos, o direito e o esquerdo. Tem pessoas que nascem sem isso. Então, essas dificuldades, né, vai prejudicar no bom desenvolvimento do coração e também da vida. Então, gente, o nosso corpo, como eu falei, é uma máquina. Então, a gente precisa desenvolver, a gente precisa fazer atividades para que ele possa funcionar cada dia melhor. Então, gente, a nossa atividade de hoje, ela vai estar no livro de ciência, na página 92, na página 93 e na página 90... Não, desculpa, gente. No livro de ciências, na página 62 e 64. E no livro de reforço, na página 183 e 184. Repetindo, no livro de ciência vai ser na página 62 e 64.
E no livro de reforço, 183 e 184, tá certo? Então, vocês irão fazer essas atividades, que são atividades bem simples, falando sobre o nosso coração. Página 62, certo? Que tem aqui, vocês vão ver aqui, lê as palavras do quadro, depois escreva no lugar adequado. Então, os olhos vai estar na cabeça, no tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores. Preste atenção, teve uma atividade uma vez que eu botei, e essa atividade aqui, o menino botou que o olho estava nos membros inferiores. Gente, preste atenção, tá certo? Então, aí tem olhos, mão, boca, coração, tronco, pés, barriga, perna, estômago, joelho, cotovelo e nariz. Por exemplo, o joelho tá onde? Joelho tá nos membros superiores e nos membros inferiores. Aí você vai botar dentro de cada quadradinho desse, tá certo? Então preste atenção para vocês fazerem direitinho. E também tem uma sugestão de um jogo aqui. Vamos fazer uma sessão de jogos de tabuleiro. O que é jogo de tabuleiro, gente? É dama, é xadrez, tá certo? Então, se você tiver dama, você vai... Se a gente tivesse em sala, eu ia fazer com vocês, né? Com o professor, para participar de diversos jogos semelhantes. Porque aí vai desenvolver a imaginação, a percepção, né? Quando você está jogando dama, você tem que prestar bem atenção, né? Xadrez eu não sei muito, né? Mas aquele jogo de pega vareta, aquele jogo de resta um, tem que ter o quê? Muita atenção, tá certo? Então, vocês podem jogar em casa, tá certo? Porque vai desenvolver o intelecto de vocês. Então, é na página 62, na página 64 do livro de ciências. E no livro de reforço vai estar na página 183 e 184, ok? Tchau!